Olá, irmão e irmã, eu sou o Padre Ricardo, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a biografia de Júlio Verne. Gilles Gabriel Verne nasceu em Nantes, na França, em 8 de fevereiro de 1828. Filho do advogado Pierre Verne e de Sophie Allotte de la Fouige. Aos 8 anos de idade, Júlio Verne ingressou no seminário Saint-Donatien. Ele estudou filosofia e retórica no Liceu de Nantes. Júlio Verne viajou para Paris, onde, seguindo a tradição da família, estudou direito. Todavia, ele mostrou mais interesse pela literatura e o teatro. Em 1848, Júlio Verne começou a escrever alguns sonetos e peças. De 1852 a 1854, Júlio Verne trabalhou como secretário do Teatro Lírico. Nessa época, ele publicou alguns textos no periódico Musée de Famille. Entre esses textos, destaca-se Martin Paz. Martin Paz é um conto que acontece no Peru. Um texto de 1857, Júlio Verne trabalhou como agente da Bolsa de Valores. Assim, iniciou uma série de viagens. Em 1859, Júlio Verne casou-se com Honorine de Model, uma viúva, mãe de 2 filhos. Em 1861, nasceu Michel Jean Pierre Verne, o filho do casal. A carreira literária de Júlio Verne começou a destacar-se quando ele conheceu o editor Hetzel, que se interessou por seus estudos, por seus livros, e publicou a sua primeira grande obra, 5 Semanas em um Balão, 1863. Essa obra alcançou êxito e incentivou Júlio Verne a continuar com esse tipo de textos. Aproveitando seus conhecimentos de geografia adquiridos em numerosas viagens, entusiasmado também por aventuras de tecnologias, Júlio Verne concentrou-se na redação do livro Viagem ao Centro da Terra. Foi escrito em 1864, onde Júlio Verne aplicou seus conhecimentos de geologia e paleontologia numa extraordinária excursão científica. Júlio Verne previu em seus livros inventos que se tornariam realidades. Irmãos e irmãs, o Júlio Verne, em seus livros, ele escreveu aparelhos científicos que não existiam e foram criados depois. Por exemplo, televisão, cinema falado, vitrola, gravador, esteiras rolantes, ar-condicionado, avião, elevador, submarino, entre outros. Então, esses inventos científicos não existiam na época de Júlio Verne, mas em seus livros ele criou esses inventos. E, posteriormente, realmente, essas máquinas, esses meios de comunicação, meios de transporte, foram depois criados. Júlio Verne é considerado, então, alguém que tinha um pensamento muito evoluído, porque em seus livros ele previu a existência de máquinas que foram criadas depois. As obras de Júlio Verne foram premiadas pela Academia Francesa de Letras. Júlio Verne faleceu em Amiens, França, em 24 de março de 1905. Esse é o nosso escritor de hoje, Júlio Verne. Júlio Verne é considerado um dos maiores escritores do mundo. Ele tinha um conhecimento fantástico. Os seus livros ocorrem sempre em países diferentes. Ele tem livros que se passam na América, na Ásia, na África, na Europa, na Austrália, na Oceania ou Austrália. Também ele tem livros que se passam no continente gelado, na Antártica. E tem livros que se passam no subsolo, como Viagem ao Centro da Terra, e livros que se passam no ar, como Viagem ao Redor da Lua.
Então, Júlio Verne tinha um pensamento muito evoluído. Por exemplo, em seus livros ele previu que quem iria, o primeiro povo que iria à Lua seriam os norte-americanos. E tem um livro dele que se chama Viagem ao Redor da Lua, que quem foi à Lua foram nesse livro, 2 norte-americanos e 1 francês. Então, o Júlio Verne tinha um pensamento muito evoluído, criava em seus livros máquinas, aparelhos eletrônicos que foram criados depois. E em cada livro seu, cada cenário que ele descreve com muito cuidado a população da época, a fauna, flora, o relevo. Então ele tinha um conhecimento fantástico. Esse é o nosso escritor de hoje, irmãos e irmãs, Júlio Verne. Em francês, Gilles Gabriel Verne. Em português, Júlio Verne. Meu irmão, por acompanhar o nosso trabalho, assistir o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal para receber as notificações. Deus vos abençoe.